Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa 9ª aula aqui do nosso módulo em que temos tratado sobre o dativo, especificamente sobre o dativo de objeto indireto. Nas últimas aulas temos tratado algumas ilustrações de textos em que o objeto dativo como objeto indireto ele é trazido. Exatamente porque nós temos mostrado a sua análise dentro da voz ativa e agora da voz passiva. Então, quando nós colocamos um verbo na voz passiva e percebemos a sua atuação ali como objeto indireto, nós percebemos algumas diferenças de como ele é justamente colocado na voz ativa. Então, pegando um exemplo aqui, para que a gente se situe dentro desse conteúdo, eu posso dizer aqui, por exemplo, eu lanço a bola, melhor dizendo, vamos colocar, eu lanço a bola para o garoto. Eu lanço a bola para o garoto. Então, isso aqui é a voz ativa. Ou seja, se é a voz ativa, nós temos o verbo eu lanço, nós temos o objeto direto a bola, que como objeto direto, e para o garoto é o objeto indireto, porque quem lança algo para alguém. Então nós temos aqui o objeto indireto, o eu se torna então o sujeito. Mas aí, se nós quisermos colocar essa frase, essa oração na voz passiva, nós vamos colocar a bola foi lançada para o garoto por mim, certo? A bola foi lançada para o garoto por mim. Vamos analisar aqui essa frase. Nós temos, lembre-se que nós estamos sempre procurando o verbo primeiramente, então foi lançada é o verbo, a voz passiva. A bola acaba se tornando o sujeito, né, da frase. A bola. Para mim é o objeto indireto. Para o garoto. Para o garoto. E por mim é justamente o agente da passiva, certo? Nesse caso aqui, a bola é o objeto direto, né, dessa frase. A bola, eu lanço a bola. Mas para o garoto permanece. Isso aqui é interessante do objeto indireto. O objeto indireto é justamente porque, independente da voz passiva ou na voz ativa, ele continua recebendo a mesma coisa. Ele recebe a bola aqui, ó. Eu lanço a bola para o garoto, da mesma forma. Ele recebe a bola, certo? Nesse sentido, nós temos a bola foi lançada para o garoto por mim. De qualquer forma, voz ativa ou voz passiva, para o garoto continua do mesmo jeito. Ele é o objeto indireto e ele não muda. O que vai mudar é o objeto direto, que no caso é voz passiva, então ele vai se tornar meio que o sujeito aí dessa frase. E o que era sujeito da frase na ativa se torna agente da passiva aqui, o por mim. De qualquer forma, nós temos aqui essa
que ter essa observação, porque nós transformamos a voz ativa para a voz passiva. E assim nós aprendemos que, independente da voz ativa ou voz passiva, o objeto indireto permanece o mesmo e ele recebe a mesma coisa, que é a bola, ou seja, o objeto direto lá da frase, certo? Tendo colocado dessa forma, né, desse modo aí, a gente pode prosseguir aqui para os exemplos. E aí nós temos Kai ento deutero anegnoriste Iosef tois adelphos autu kai phaneron egeneto to farao to genos to Iosef. Então, na segunda vez, então, kai en to deutero anegnoriste. Então, se fez conhecer Yosef, por seus irmãos, dois adelphos. Seus irmãos, seus aqui, autu, Kai e phaneron egeneton. Então, phaneron egeneto vem de ginoma, então ele se tornou conhecida, né? Se tornou conhecida. São esses dois verbos. De faraó, to faraó. Togenos, a família. Yosef, de José. Ora, nós temos então, dessa forma, na segunda vez José se fez conhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó, a família de José. Vamos então para o verbo, que é o que nos interessa aqui. O verbo que nós queremos chamar a sua atenção é justamente phaneron egeneto, que é se tornou conhecida. Lembra que eu falei sobre a diferença de transitividade entre o português e o grego. Por quê? Porque aqui nós temos se tornou conhecida. Na verdade, esse phaneron egeneto seria se tornou conhecida para alguma pessoa ou para alguém. A Almeida Revista Atualizada traduziu se tornou conhecida de Faraó, mas na verdade seria literalmente, né, se tornou conhecida para Faraó. Então, a ideia de tornar-se conhecido é tornar conhecido. Se alguém torna conhecido, alguém torna algo conhecido para alguém, certo? Ficou um pouco confuso, talvez, porque a transitividade desse verbo no português é bem diferente do que nós temos no grego, mas no grego é assim mesmo. Quem torna conhecido, torna algo conhecido de alguma pessoa ou para alguma pessoa. Nesse caso, phaneron tem um objeto direto aí, né? O que é esse objeto direto? É exatamente Togenos Iosef. Togenos to Iosef, que é a família de José. A família de José é o objeto direto, certo? A família de José foi tornada conhecida para alguma pessoa ou para alguém, que é, nesse caso, Faraó, do Faraó, de Faraó, certo? Então, aqui nós temos um verbo transitivo, direto e indireto, no caso, para o grego, certo? Verbo transitivo direto e indireto. Aqui nós temos o objeto direto e aqui nós temos
ainda é objeto direto, Yosef, e, desculpe, o verbo está aqui, né? Faneron é geneto. E aqui o objeto indireto para Faraó. Para que essa frase se torne um pouco mais clara aí para você, nós vamos colocá-la aqui. Então, a família de José se tornou conhecida para Faraó. Ou melhor dizendo, poderíamos também colocá-la como foi manifesta. Literalmente é isso, né? Fanerol. Faneron geneto é manifesto. Se tornou manifesto, né? Foi apresentada. Quem apresenta, apresenta algo para alguém. Quem manifesta, manifesta algo para alguém. Então, por isso nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Aqui nós temos o objeto direto, bem como também o objeto indireto do faraó. Então, sendo assim, a família de José se torna o verbo, se tornou conhecida. Para Faraó é o objeto direto, certo? Indireto, desculpe. E a família de José se torna o sujeito aí da frase, certo? Família de José. Então, espero que você tenha percebido aí essa relação aí da voz ativa com a voz passiva. De qualquer forma, já que nós estamos tratando aqui sobre o dativo e de objeto indireto, o dativo permanece o mesmo. Na voz ativa ou na voz passiva, ele permanece para Faraó. Ou seja, ele continua recebendo o objeto direto, embora aqui não seja exatamente o objeto direto, né, na voz passiva, mas na voz ativa sim. Então, a família de José continua sendo recebida, sendo conhecida por Faraó, se tornando manifesta para Faraó, dependente da voz em que ela é colocada. Mais um texto aqui, nós podemos aprender. Kakakethen, então, Kakakethen apeplosan eis Antiocheian, Hothen eisan paradedomenoi teihariti tutheu eisto ergon ho eplerosan, desculpe. Então, dali navegaram Kakakethen apeplosan, desculpe, certo? Então, navegaram, né? Kakakethen apeplosan eis Antiocheian, para Antioquia. Hothen eisan, então, tinham sido recomendados paradedomenoi, tinham sido recomendados. Teihariti, a graça, tutheu, de Deus. Eisto ergon, para a obra, ho eplerosan, que haviam já cumprido. Tudo isso aí. Vamos lá então, o recomendados, paradedomenoi. Paradedomenoi é o verbo. Na verdade, foram recomendados, né? Eisan paradedomenoi, para a graça de Deus. Que então, se eles foram recomendados, se alguém recomenda algo para alguém, ou alguém para outra pessoa também, né? Então, teihariti, para a graça, certo? E o objeto direto, no caso, se torna implícito aí, que são eles, né? Eles que navegaram e foram recomendados para a graça de Deus. E aqui nós temos
tinham sido recomendados, será o nosso verbo, e para a graça de Deus, a graça ou para a graça é o nosso objeto indireto. Lembrando aí mais uma vez que esse a aqui se trata de uma preposição, de um a mais a. Esse acento grave, né, indica aí uma crase, e nós percebemos então que aqui nós temos uma preposição, a preposição a, que poderia ser também para, por exemplo, mais um artigo, o artigo feminino. Por isso nós temos aqui um objeto indireto, certo? A graça, objeto indireto. The charity, objeto indireto. The charity dativo, então no caso aqui, objeto indireto, a graça de Deus. Então quem recomenda alguém para alguém ou algo para alguém. No caso, eles foram recomendados para alguém ou especificamente para algo. Neste caso, eles foram recomendados para a graça de Deus. Então esse para a graça se torna um objeto indireto. Perceba que se torna um pouquinho mais complexo. Primeiro, porque está na voz passiva, e segundo, porque esse objeto indireto, nesse momento, não é uma pessoa que recebe, né, no caso, essa recomendação. É um ente, nesse caso aí, que foi colocado, né, uma coisa, vamos dizer assim, um objeto, né, a graça. Mas, neste caso, a graça foi personificada, né, porque eles foram recomendados à graça de Deus. Por isso, a gente percebe aí esse objeto indireto indicado pelo nosso caso dativo, como a gente tem percebido já nos outros exemplos. Esse é um texto interessante, conhecido de nós, Emoito elachistotero panton hagion edothei hares haute, tois ethnesin evangelistas to anexirniaston plutos tu Christu. Então, emoi, aqui, para mim ou a mim, to elachistotero, o menor, panton hagion, de todos, panton, os santos, hagion, edothei, aqui como você percebe, edothei, me foi dada, recharis, graça, hautei, esta, tois ethnesin, que é justamente aos gentios, evangelistas, que é justamente de pregar ou de evangelizar, certo? De pregar o evangelho, no caso aqui, evangelista, foi traduzido como pregar o evangelho, e aqui, to anexir niaston, que é justamente das insondáveis plutos, riquezas. Você lembrar aí da palavra plutocracia. A palavra plutocracia não tem nada a ver com aquele, nem sei de onde vem, né, a ideia do Pluto, aquele cachorro lá do Mickey, mas Pluto aqui, neste caso, tem a ver com riqueza, certo? Então, a plutocracia é o governo dos ricos.
Cracia tem a ver com Kratos, com poder. Plutos tu Christu, de Cristo. E aí nós temos então o verbo edóthei, foi dada. O que foi dado, né? Foi dada a graça. A graça, então, é o objeto direto. E emoi é o objeto indireto, que é justamente para mim. A graça foi dada para mim. O menor de todos os santos. Aqui nós temos um aposto, desculpe, esta graça de pregar o evangelho aos gentios, enfim. Então nós temos aí, aqui no caso no português, né? Me foi dada é o verbo. Esta graça é o objeto direto. E a mim é o objeto indireto. Vamos colocar então essa frase na voz, aliás, na ordem direta, certo? Que é justamente esta graça foi dada para mim. O restante que nós temos na frase é aposto, é o que é colocado ali para acrescentar, para adjetivar, mas o núcleo da frase é isso, certo? A graça, na verdade, o núcleo mesmo seria só graça foi dada para mim. Nem se esta entraria aqui nesse núcleo, mas só para você entender o que a gente está falando. Nós temos aqui o verbo foi dada, nosso verbo. O objeto indireto, você já sabe que ele fica do mesmo jeito, para mim. E esta graça, então, sendo o sujeito aí, mas na voz ativa ele se torna o objeto direto. Então, esta graça. E assim nós temos um dativo de objeto indireto, esta graça que foi dada para mim. E aí, você até poderia perceber também um outro objeto indireto aqui, ó, de pregar aos gentios, para essas pessoas, de pregar para essas pessoas. Mas isso é um assunto para uma outra aula, que é quando a gente vai tratar sobre o dativo de interesse. Mas só para você já se situar aí dentro dessa tradução. Por último, vamos lá. Kai eidon, kai idu, hippos, leukos, kai ho, kathemenos, epauton, erron, toxon, kai edothe, auto, Stephanos, kai exeuthen, nikon, kai rina, nikese, desculpa. Então, eidon, vi, então, não foi traduzido aqui, talvez esse kai, um equivalente, kai, e do é eis, essa interjeição, né? E do eis, hippos, que é um cavalo. Então, eis que um cavalo. Você lembra aí, por exemplo, da palavra hipismo? A palavra hipismo é de onde vem a palavra, aliás, hippos é de onde vem a palavra hipismo, certo? Esse hippos aqui, esse hip aqui, é a mesma coisa a ver com o cavalo. Leucos, branco. E aí você deve lembrar então de leucócitos, que são os glóbulos brancos do sangue, né? Você deve ter estudado lá em biologia. Leucócitos são os glóbulos brancos, leucós, justamente a ideia aí do branco. Rocathemenos e Rocathemenos, o cavaleiro, sobre ele, né? Aquele que estava sobre ele, então o cavaleiro. Erron tinha, e ele foi traduzido aqui com toxon, arco. E aqui né? Cai e dothe autou, foi-lhe dada. Stephanos,
coroa, uma coroa. Kai exelthen, ele saiu. Nikon, vencendo. Nikon, você lembra daquela marca Nike, né? Que tem um nome, na verdade, derivado de uma deusa da vitória, da mitologia aí grega, certo? Nikon, você lembra disso. Kai e Rina, para, e novamente aqui, ó, Nikese, o verbo, essa Nike aqui, novamente Nike aqui, para você lembrar de vitória, né? Para vencer. Edothei, você lembra aqui de o verbo foi dada, né? Edothei, foi dada. O objeto direto aqui, quem dá algo para alguém. Então seria, foi dada a coroa, uma coroa, autor para ele, certo? Ou foi-lhe dada. Então, autor, foi-lhe dada. Uma ordem direta seria uma coroa, foi dada para ele. Sendo foi dada aqui o verbo, aqui nós teríamos o objeto direto na voz, que sendo na voz passiva, neste caso ele é o sujeito, e para ele é o objeto indireto, voz ativa, voz passiva, para ele continua o objeto indireto, e assim você tem esses exemplos aí. Todos esses exemplos para que você se situe aí na apresentação do objeto indireto, já que ele vai aparecer várias vezes, então você precisa se situar bem aí quando você for identificar um objeto indireto, um dativo como objeto indireto, vai ser a maioria das vezes assim, ou seja, a maior parte das vezes em que o objeto indireto, aliás, um dativo aparece, vai ser para o objeto indireto, mas tem muitos outros também, mas esse é o que toma uma das maiores porções, ok? Então que Deus nos abençoe, até as próximas aulas em que nós já vamos tratar sobre os próximos assuntos, o dativo de interesse e outros tipos de dativo também, ok? Então que Deus nos abençoe, até a próxima aula, valeu!